né? Evolução em Dois Mundos, capítulo 5, Células e Corpo Espiritual, parte 2. Mas nós vamos recapitular, né, o geral, o que quis nos passar essa primeira parte que nós estudamos. Nós vimos que nós somos um princípio inteligente. Nós somos uma mônada, uma centelha de Deus que foi crescendo através de milênios e milênios, foi aí se desenvolvendo e chegamos no estado que estamos hoje. Sabemos que temos espíritos mais avançados e menos avançados, cada um numa escala da evolução, né? E a gente hoje falando na segunda parte de célula, lá na primeira nós descobrimos que nós somos esse princípio inteligente e as células também são princípios inteligentes, porém primitivos, né? E que no decorrer do desenvolvimento ela se desenvolve em nós, de uma certa forma, lá atrás, muito lá no começo, né? E ela responde o nosso comando, né? Elas são obedientes ao nosso comando. E que comando é esse? O comando da nossa mente, né? E por isso vai criando esse automatismo também com o passar de milênios e milênios de anos, fazendo com que o nosso corpo físico funcione sem a necessidade da gente mandar esse comando aí, né, para o nosso corpo físico, né? E a gente sabe que cada uma também tem o quê? Cada uma tem uma função. Cada uma é desenvolvida para uma função em específico. Se essa é do coração, ela vai funcionar de um jeito, do fígado de outro jeito, de um rim do outro jeito, e que elas também têm vida útil. Elas morrem, mas o corpo cria outra célula, né, para poder fazer aquela mesma função. Então, cada um tem a sua função, ela está inserida dentro de um princípio inteligente em relação a ela supremo, né, que somos nós, e ela se desenvolve ali com esses órgãos e nos ajudam no funcionamento, né? E a gente sabe que as células se desenvolvem, trazendo aqui agora da importância para nós no sentido espiritual, ela se desenvolve no corpo físico, mas no corpo espiritual também existem células. Ainda que não da matéria igual do corpo físico, mas existe, né? Porque a gente sabe que nós somos seres espirituais e não carnais e não terrenos, né? Então, quando a gente, dei até o exemplo para vocês, quando você se desdobra, quando a gente está com nossos entes queridos em espírito, a gente percebe muito bem que eles têm boca, têm nariz, têm olho, eles não desconfiguram, eles continuam a mesma coisa. Por isso que a vida continua aqui e continua lá, né? E agora nós vamos ver aqui, na segunda parte, nós vamos começar lá no título sobre o todo indivisível do organismo, né? Por que ele está falando o todo indivisível do organismo? Indivisível, aquilo que não se divide, né? Então, a gente já sabe que a gente precisa do todo para que o corpo tenha um bom funcionamento. Se aqui nós estamos nesse corpo físico e também no corpo espiritual, toda vez que esse desenvolvimento a gente disser corpo físico, a gente tem que entender que o corpo espiritual também é da mesma forma, né? Também está em desenvolvimento. Nossos entes que hoje se encontram em espírito também está em desenvolvimento, ainda que diferente do nosso, ou seja, ainda que em matéria diferente, mas está em desenvolvimento, né? Então, esse indivisível, ele precisa do todo para funcionar, né? Então, André Luiz começa assim: lógico entender dessa forma que diante do governo mental, ou seja, né, diante do nosso comando, da nossa mente, a nossa mente comandando o corpo, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade,
cingido, né? Conectado junto com o sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportado a outros arraiais da atividades somáticas que lhe excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos da impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência. Então, ou seja, pelo controle da nossa mente, né? Olha o que ele fala lá em cima, o nosso governo mental. Então, pelo controle da nossa mente, as células se transformam em órgãos e em tecidos. Todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura, ela existe por quê? Porque além desses milênios e milênios de desenvolvimento, nós temos o quê? Um comando inteligente, um princípio inteligente, princípio esse espiritual que dá o comando para todo o corpo. E ele fala, né, que os hormônios, esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, ou seja, um impulso, né, que a mente dá nas células, gera ali o hormônio, né? E ele fala que conforme os diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elemento químico em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações e apresentando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina do pâncreas, a testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Olha, os hormônios, ou ele acelera, ou ele estimula, né, os órgãos para determinadas funções. E ele fala o seguinte, que tudo, se você tem uma mente, né, saudável, o que ele fala lá na frente, né? A preservação da vida normal, se sua mente está saudável, os impulsos que é dados também são equilibrados e faz com que funcione. Todo esse nosso aparelho, essa máquina funciona de uma forma, né, normal, equilibrada. Então, quando ele fala que se a gente dá impulso de uma certa forma equilibrada, a gente funciona normalmente, a gente sabe que o desequilíbrio nos faz mal. Quantos de nós precisamos recorrer à medicina terrena para nos ajudar a, de uma certa forma, em alguma medicação, muitas das vezes, para poder o quê? Para poder ir lá no nosso sistema nervoso, para poder ajudar com que a gente dê o impulso certo para que essas células funcionem, para que esses organismos funcionem. Né? Então, quando a gente está no nosso comando normal, tem o equilíbrio, né? O corpo funciona de uma forma equilibrada. Quando foge disso, já sabe que desregula, né? E principalmente ele fala, né, na questão dos hormônios, que os hormônios ele tem essa finalidade. Ou ele acelera, ou ele estimula os órgãos para determinada função, né? Os hormônios agem em cada um também, né? Uma função diferente, cada órgão com a sua função, ele está ali agindo para que possa, então, funcionar da melhor maneira. E a medicina terrena, né? Ele vem dizendo aqui, nesse parágrafo, que a medicina terrena sabe. Ela sabe identificar, né, a natureza química. Ele fala aqui, natureza química, e sabe de onde se origina. Isso aí já é fichinha para a ciência. A ciência já sabe de tudo isso que nós estamos explicando aqui, né? O que falta a ciência ainda se atentar é a essa lacuna da questão espiritual. Desses comandos, né? Sabe que existem esses comandos, mas esses comandos vêm de um ser, né? De um espírito em si que está aqui regendo, né? Não é só uma mente por si, ponto e acabou.
Não é somente uma coisa que surgiu ali, nasceu e ponto, acabou. Existem estímulos, né? E que esses estímulos é dado de uma mente, essa mente vem de um espírito para que tudo funcione aí na normalidade. E ele vem embaixo falando do automatismo celular. Todo esse movimento da célula, célula morre, célula nasce, célula recebe um comando, célula faz cada órgão, né? Cada um que está ali como se fosse operário, cada um na sua função, fazendo com que a máquina toda funcionasse. Isso foi desenvolvido através de milênios e milênios e veio, então, agora, né, chegar também nesse automatismo celular. Quando morre, o corpo já sabe que ali naquele determinado lugar precisa de uma outra idêntica para poder ajudar, para poder trabalhar. Então isso foi vindo de anos e anos de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, mais uma vez, a gente vai frisar. Esse desenvolvimento se faz quando estamos aqui, desencarnamos, o desenvolvimento continua lá. Quando a gente volta, já está melhorado. Né? A ciência tem. Pegando agora pra gente, no hominal, né? Nos animais também, nos irracionais também. Mas a ciência tem experiências com crânios humanos, né? Cada época, né? Numa determinada época, crânios diferentes. Porque foi se desenvolvendo. Mas esse desenvolvimento, ele não se dá só na Terra. Porque nós não somos daqui. Ele se dá aqui como uma oportunidade, uma parcela de desenvolvimento, de crescimento. Mas ele também se faz no mundo espiritual. E ele começa assim: é da doutrina celular corrente no mundo, ou seja, né? Os pesquisadores aí, os que fazem os estudos, né, sobre as células, eles sabem que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações que servem, competindo-nos, ou seja, competindo a nós espíritos, desenvolver mais amplamente o acerto para severar a inteligência, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial, ou seja, né, essa lacuna que fica, né, esse elemento que fica vago aí, é o elemento de vinculação das forças do circuito, né, que obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se tornam perfeitamente automáticas para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhe assinala, né? Então, essas células também, com o desenvolver do tempo, criou-se automatismo, né? Então, quando ele fala lá embaixo que a célula, né, no fundo, ele fala do citoplasma, né, perdão, o citoplasma é, no fundo, um elemento, né, que está ali presente nessa lacuna, nesse período vago, né, que muitos encontram e que a ciência ainda não se atentou a isso, né, que se vincula ao circuito e obriga as células ao trabalho, né? Então, as células acabam cumprindo suas tarefas sem necessidade também de nós mandarmos para ela um comando para que ela, então, venha a funcionar. Então, à medida que a gente vai avançando e vai criando automatismo, várias áreas vão criando automatismos também, né? E agora a gente acabou de ver que a célula também desenvolveu esse automatismo. Sabe perfeitamente, né, como tem que proceder em cada ambiente ao qual ela está ali instaurada. E ele vem falar do efeito, né, do automatismo. E ele começa assim: perfeitamente compreensível nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos
colaboracionistas, né? O agrupamento daqueles que colaboram entre si. Não é um conjunto de células que formam um órgão, um tecido? Então, elas aprendem a trabalhar e a colaborar entre si. Cada um dentro da sua escala, do seu órgão, da sua atividade, do seu trabalho. Os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas. Células especializadas é porque cada um aí dentro da sua competência, né? Através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desse mesmo tecido, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro que, cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. O que é que ele está dizendo aqui, gente? Para a gente entender, né? Esses efeitos aí do automatismo. Ele fala para a gente o seguinte, que o automatismo, ele é proveniente, a célula tem esse automatismo proveniente quando está inseridos em nós, ou seja, no ambiente propício. Aí ela funciona como ela precisa funcionar. Ou seja, se as células do coração sabem como o coração precisa funcionar, né? Mas aí ele está dizendo aqui o seguinte, se você pega, né, olha lá, se você pega um pedaço, né, que ó, através da cultura artificial, né, se você pega um pedaço, né, de tecido e coloca que tem a célula, você pega, ele está falando de uma experiência, você pega esse pedaço, coloca, né, ali num soro, ele fala desse soro, né? Olha lá, decorridos algumas horas, os produtos de excreta intoxicam o soro. Então, ou seja, você pega aquele pedacinho de tecido e mergulha no soro. Aquele soro está numa temperatura bem parecida com a do corpo humano e com as mesmas condições. Essas células vão sobreviver ali, elas vão continuar ali. Porém, elas não têm comando. E outra coisa, as excreções que elas vão expelir, ou seja, colocou ela naquele ambiente que ela pode ali sobreviver. Ela está sem comando, mas ela continua ativa. Ela vai dizer que mais para frente, como se fosse uma ameba, né? Sem muito saber para onde ir, mas ela continua viva. Só que aquilo que ela vai excretando, né, ou seja, as impurezas que ela vai excretando, se não mudar aquele soro, elas vão morrer. Mas se ali se for trocando o soro, elas vão permanecendo vivas, mas meio sem norte, meio sem rumo. Por quê? Porque ela não tem o comando da mente, né? Olha que interessante, né? E aí ele fala lá, né, que decorrida algumas horas, a própria excreção dela, a própria impureza dela intoxica o soro, né? E impede o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, as células continuam a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. Elas vão continuar movimentando, se desenvolvendo da mesma forma. Porém, olha lá embaixo, todavia, fora do governo mental que as dirigia, ou seja, fora do nosso comando, né? Seja nosso ou seja daqueles que já têm um corpo aí, por exemplo, os animais irracionais da mesma forma, né? Eles não têm aí os órgãos que estão funcionando a todo momento sem precisar também mandar comando? Existe, né? Então aí ele fala, né? Todavia, fora do governo mental que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. Ou seja, ela fora do organismo, ela se desenvolve e cresce, mas não igual quando ela está inserida no organismo e tem-se então um comando mental, né? Então, sem controle da mente, elas voltam a agir como amebas primitivas. Elas ficam ali, como se diz, para que lado eu vou? Não tem alguém que me comande, que me fale o que eu preciso fazer. De uma certa forma se desenvolvem, mas estão perdidas,
né? E também precisa ter essa troca desse ambiente onde elas estão inseridas, porque em poucas horas, se elas ali continuarem com aquele soro já, o que ele fala aqui, né? O soro já fica tóxico, porque elas mesmas intoxicam pela secreção que elas produzem, né? Se não for trocado constantemente, então elas morrem. As células nervosas, por exemplo, como as fibrilas, né? As fibras especiais, não produzem células com fibrilas análogas. Não, ali naquele ambiente não produz as células iguais. E as que atendem nos músculos aos serviços da contração se diferenciam, se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Então, ou seja, quando elas não estão no ambiente que recebe o governo mental, elas, o que acontece? Elas não produzem células iguais àquelas que estão no corpo físico, inseridas no corpo físico quando está ali em funcionamento, né? Elas vão se desenvolver, mas diferente, né? E ela fala que elas se desdiferenciam, ou seja, elas deixam de ser como as originais e passam, regridem, né, ao tipo conjuntivo, que nada mais é um tipo comum de célula, não uma célula especializada para um determinado trabalho. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba. Então, ou seja, todas aquelas que estão fora dessa estrutura que precisa de um comando mental, elas estão, a estrutura morfológica delas, elas ficam aí como se fosse uma ameba, né? Então, ele até fala que isso é segundo observações cientificamente provadas. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário, ou seja, nós, né, do princípio inteligente, mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência, comunicando-se uma com as outras sobre o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer aos próprios impulsos. Então, ou seja, quando elas estão ali, e a gente vai dar o exemplo seguinte, né? Quando elas estão fora, né, desse princípio natural aí do operário, o que acontece com elas? Olha o que ele fala lá embaixo, né? Elas ficam como amebas em liberdade para satisfazer os próprios impulsos, né? E aí a gente pode entender o seguinte: as células fora do nosso corpo, fora de um comando mental, o que vai acontecer com ela? É como um operário que vai para a obra trabalhar, mas não tem ninguém para poder supervisionar. Faz o que quer, da forma que quer. Fica totalmente ali descontrolado e muitas às vezes não sabe nem o que fazer, né? Principalmente naquelas atividades que é necessária uma determinada supervisão para que aquilo funcione da melhor maneira. Então, a gente entendendo aí mais uma vez esse efeito, né, do automatismo, né? Tem esses efeitos, por quê? Porque a gente sabe que a célula continua vivendo, né, quando colocado em ambiente, mas esse efeito automático de funcionamento geral, ele só vai funcionar quando ele estiver num corpo que ele tiver, então, impulso, governo, ordem mental, para que então possa se desenvolver da melhor maneira, porque nós somos aqueles que em milênios e milênios fomos desenvolvendo esse automatismo, diferente de quando coloca ela em outro ambiente, como citou aqui, como um soro. Um soro não tem princípio inteligente, né? Então elas ali vão se desenvolver, cada uma de um jeito, cada uma perdida, mas não vão ter o mesmo empenho, o mesmo automatismo de funcionamento quando ela está aí presente, num coração, num pulmão, num tecido, né?
é para poder funcionar dessa forma. Então, elas funcionam de qualquer modo, menos igual quando aí inserido sobre um comando mental. E aí ele vem dizer dos fenômenos explicáveis, né? Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes. Então, primeira parte, vamos usar essa primeira parte. Olha o que ele fala, né? Os fenômenos explicáveis. E aí ele vem com a questão do transplante dos tecidos, né? Então ele fala como que funciona entre si, por que funciona entre si. A gente sabe, né? Vamos colocar aqui o exemplo do transplante humano. O transplante, vai fazer um transplante, é uma série de exames que vai fazer para ver se é compatível, né? Ou seja, se o ambiente ali é compatível para desenvolver, né? Colocado em um ambiente compatível, ele se desenvolve assim como aquelas que estão ali. Por quê? Porque tem esse impulso mental, essa ordem mental sobre essas células que está em nós, que foi desenvolvido em nós, né? Esse automatismo da célula. Então, por que muitas vezes o implante deu certo, funcionou? Porque aquele ambiente era propício, aquele ambiente recebe um impulso mental, né? Então, por isso que deu certo ali. De vez que as células orientadas, e aí agora eu falo em outro sentido, né? De vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultante das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. E ele fala o seguinte, né? Colocado a célula em outro ambiente, né? Pode gerar órgãos extra, mas em regime de monstruosidade, né? Por exemplo, você pode pegar já fizeram experiências quanto a isso, né? Um órgão humano e coloca em um animal, ele vai se desenvolver porque ele também tem impulsos, mas ali cria uma monstruosidade porque o ambiente não é tão propício, ou seja, nós não estamos numa classe na frente, né, um pouco à frente dos animais, né? Existe até um estudo, né, se você que pegou a orelha de um humano, colocou-se, né, na pele, implantou ali na pele de um animal. Ela se desenvolveu, continuou viva, continuou criando células, mas ela não continuou com a mesma funcionalidade, né? Porque aí é o que entra em questão quando ele fala aqui, né? A especialidade dessa célula, ela vai resultar da ordem magnética de origem. Então, se é uma célula humana, ela vai responder bem no humano, né? Se é uma célula do animal, ela vai responder bem ao animal, pelo desenvolvimento que cada um se encontra, pelo automatismo que cada um já desenvolveu em si, né? Elas vão continuar lá, com vida e se desenvolvendo. Vão se desenvolver e com vida porque recebem impulsos, mas não recebem impulsos da forma que precisa receber, porque são aí classes diferentes, ambientes diferentes, né? Então, uma ordem que o homem dá para o corpo, né, é completamente diferente de uma ordem que um animal dá para o corpo, né? Por quê? Porque são períodos de desenvolvimento diferentes. A gente não estudou que o homem foram milênios e milênios e milhões para chegar, e que os animais também estão em desenvolvimento, mas estão um pouco para trás. Assim como existem outros seres muito mais sutis do que nós. E por que ainda a gente não consegue ver vida nos outros planetas? Porque eles estão numa vibração muito mais sutil que a nossa. Muito mais fina. E outras mais densa. Então, a gente só vai conseguir enxergar o que está na mesma classe.
Então, aquilo que está mais sutil, está mais suave, vai fugir da nossa compreensão e do nosso entendimento. Né? E é ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizações e sessões experimentais do espiritismo. Então, o que ele está querendo dizer com esse faquirismo, né? Faquirismo é aqueles povos, né? Que coloca aqueles... Tem gente que vai colocando aqueles colar no pescoço, né? O pescoço vai esticando, esticando, esticando. Outros colocam uns ferros, passa na boca, abre, deixa a boca, né? Então, o que é isso? Né? Eles aprenderam ali a ter o comando da mente, a ter o comando sobre a dor. Né? Então, eles mandam um impulso para essas células que percorre todo o organismo, age onde precisa agir, e eles fazem, gente, será que esse pessoal não sentiu dor? Mas é o comando que ele manda para aquela mente, né? A mente manda para o corpo, e aí o que acontece? Age na célula onde precisa agir. Né? Então, a gente sabe que isso é um controle muito grande. Tem gente que tem muito controle sobre a dor. Outros já são descontrolados, né? Em um, a mesma coisa. Em um, dói demais. No outro, para ele, não é nada. Mas nada mais é do que controle sobre a dor. Então, se cada um de nós, a gente sabe que nós somos individuais, cada um está num desenvolvimento, embora estamos na mesma classe, cada um tem um controle diferenciado. Né? Às vezes tem pessoa que vai ganhar neném, vai passar pelo parto, uns sentem dor terríveis, outros falam, para mim não foi nada, né? Porque são formas ali que o outro já desenvolveu de controlar um pouco mais a dor, ainda que as situações sejam as mesmas, iguais, idênticas, né? Então ele fala dessa questão desse pessoal, né, do faquirismo, né? Que eles têm o controle da dor, né, os faquires. E ele fala também das sessões experimentais do espiritismo. E o que ele fala com isso, né? Quando você vai numa casa espírita, e a gente tem o exemplo do Dr. Fritz, que faz cirurgias espirituais, que corta, que faz isso e aquilo, é um comando aí, vem um comando muitas vezes externo. Vem um comando daquele espírito que dá o comando para aquela célula para que então ela não sinta dor. Né? Dá um comando para aquela mente daquele indivíduo, para que então aquele comando possa percorrer o corpo e aquilo então, aquela cirurgia, aquela ajuda possa então acontecer. Nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja das plantas, imprimindo-lhe desenvolvimento anormal. Então, essa questão das plantas, quando ele fala aqui, né? Ele fala da questão do espiritismo, né? Que superconcentra, né? No caso dessa cirurgia, né? Superconcentra fluidos, né? Arremessa fluidos de impulsão sobre aquela vida, né? E ele fala também como as plantas. A gente sabe que as plantas também estão em desenvolvimento. Se você cuida da planta, tem gente que até conversa, né? Conversa com a planta, cuida, coloca o adubo que precisa, etc, etc. Com bons olhos, ela se desenvolve. Mas quem aí também nunca viu o contrário? Nossa senhora, fulano chegou aqui, falou da minha planta, colocou uma olhada, minha planta morreu. Então, o que foi aquilo? Nós não estamos superior às plantas, você joga um determinado impulso, uma determinada energia naquela planta tão negativamente que a planta morre. Né? E a gente está cansado de ver e sabe que isso acontece demais, né? E explicar os fenômenos da materialização mediúnica, porque a gente já sabe que o fenômeno da materialização mediúnica, ela se dá através de quê? De ectoplasma. Que muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, essa sessão precisa de um médium, doador de ectoplasma, para que então possa haver uma materialização.
Nesse caso, sob condições excepcionais e com o auxílio de inteligências desencarnadas, olha lá, a gente consegue fazer sozinho? A gente precisa de inteligência superior. Se nós, inteligência superior em relação a nós, se nós conseguimos, né, colocar de uma certa forma uma energia negativa numa planta e ela morre, é porque, querendo ou não, nós estamos um pouco superior àquela planta. Então, a nossa ajuda também, ela sempre chega de quem? De quem está superior a nós. O organismo do médium deixa escapar o ectoplasma ou o plasma exteriorizado, no qual as células em tonalidade vibratória diferente elastecem-se e se renovam de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados, produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma, o caminho da visão superior. E assim a gente encerra o capítulo 5, né? E a gente vai aprendendo tudo isso. Que precisa desse nosso comando para que tudo venha funcionar da melhor maneira. Por isso é tão importante quando a gente conversa isso, e isso está fora do espiritismo, no seguinte sentido, que muitos já entenderam isso. Quando você conversa com muitas pessoas, a pessoa fala assim, gente, pense positivo, seja positivo diante de determinada situação. Porque a negatividade te atrapalha. E é verdade. Porque ali naquela negatividade, você vai jogar para as células o que também? Um impulso negativo. E esse impulso negativo pode fazer gerar em você algo desagradável. Quantas doenças não aparecem no corpo físico porque elas primeiro foram geradas na nossa mente? Quantos impulsos às vezes a gente não dá para o nosso corpo físico que de repente nosso corpo físico realmente está de acordo com a mente. Aquelas pessoas que somatizam tudo, né? Nossa, tá doendo aqui, tô com uma dor aqui, tô com uma dor aqui. Já foi no médico, já olhou, já fez tudo, não tem nada, tem uma dor aqui, tem uma dor aqui. Aí acha que é espiritual. Acha que é dor espiritual. Pode até ser, mas na grande maioria das vezes, né, é o próprio indivíduo mandando esse comando negativo. Então, de tanto pensar negativamente naquilo, de certa forma, né, o corpo espiritual, aquilo que você gerou lá no seu corpo espiritual, está mandando comandos ali para aquele lugar e de fato está doendo. Por quê? Porque é a sua mente que criou tudo isso. E por isso nós precisamos por isso a questão da fé, né? Sermos positivos. A fé nada mais é do que ser positivo. Eu vou ter fé que tudo vai ser feito da melhor maneira. Eu vou enfrentar da melhor maneira. Ainda que aconteceu isso aqui, por que acontece? Se você está diante de uma situação vulnerável e você começa a se entregar, minha filha, você pode ter certeza, vai embora, acaba rapidinho. Mas quando você está lutando, você também está mandando comando para essas células, para o seu organismo, para se renovar, para lutar junto com você. E aí agrega nesse momento a medicina terrena. Mas a sua mente precisa estar, sobretudo, o quê? Em equilíbrio, para que o funcionamento do corpo esteja, então, normal, normatizado. E a gente leva isso embora. Quantas pessoas hoje, quantos espíritos hoje que já não se encontram desencarnados, lembra quando nós já estudamos isso lá atrás, Missionários da Luz. Tomou um tiro, continua sangrando do outro lado. Desencarna, perdeu o corpo físico, continua sangrando, continua sentindo dor. Mas por que isso, sendo que perdeu o corpo físico?
Porque a mente está mandando esse comando. Eu não tomei um tiro lá? Então, independente do meu corpo físico ter morrido, eu estou sangrando. Até que eu tenha consciência do que aconteceu, então consigo corrigir, ou então eu preciso de ajuda para que isso venha a ser corrigido em mim. Assim como André Luiz, lembra de André Luiz? André Luiz sofreu uma operação enquanto encarnado. Desencarna na mesa de cirurgia. Passa para o outro lado, levando com o perispírito lesado, né? Com o corpo espiritual lesado, levando essa ferida. E lá ele sentia dor na ferida. Tanto que muitas vezes ele andou pelo umbral com as mãos, né? Sobre aquele ferimento. E que ainda depois de socorrido, sabendo da sua situação de desencarnado, ele precisou de ajuda para que aquilo fosse restabelecido. Precisou, né, de uma cirurgia espiritual ali de Lísias para poder, uma impulsão que ele traz nas mãos, ele cura, restabelece aquela parte. Porque André Luiz ainda não está em condições de fazê-lo, né? Mesmo porque André Luiz está ali se questionando o tempo todo. E aí tem esse amparo, tem essa cirurgia, por esse impulso de um ser um pouco mais desenvolvido que agiu ali naquelas células também, agora espirituais, para que ela pudesse então se restabelecer. Por isso que vai se desenvolvendo aqui e lá. A nossa mente nós vamos levar conosco. E se a gente não estiver em equilíbrio, acaba que a gente vai levando mesmo essas coisas junto com a gente, né? Da mesma forma que o automatismo vem e funciona automaticamente, sem necessitar de comando, quando uma coisa também nos acontece que a gente às vezes não é capaz de suprir, até que venha outro e nos ajuda, aquilo ali continua jorrando, porque o nosso está desequilibrado. Nós estamos mandando comando para que aquilo fique daquela forma desorganizada. Então, que nós, agora já sabendo disso, possamos pensar positivo diante das situações. Eu estou numa situação que é novo para mim, que está me gerando medo, que me gera insegurança, mas mesmo assim eu vou lutar para pensar positivo, ainda que as condições sejam adversas daquilo que eu preciso hoje, eu tenho que estar hoje, eu tenho que estar bem, mas tudo está ao contrário, tudo está ruim, mas ainda assim eu vou lutar para pensar positivo. Tem um ditado que fala, coisa boa atrai coisa boa. Se você pensa coisa ruim, negativa, atrai o negativo. E é verdade. Porque nós somos comando, impulsos, energia, mente, o tempo todo. Né? Quando uma mente desequilibra, todo o resto do corpo começa a ir mal. Então, que nós possamos nos atentar sobre isso também. Né? Que nós estamos aqui para esse nosso crescimento. Hoje, nós, nessa nossa classe hominal, nós precisamos nos atentar para o nosso crescimento moral. E nada mais é do que esses impulsos. Os impulsos não é só quanto às doenças, mas quanto o egoísmo, quanto os vícios, né? A vaidade, a soberba, a falta de humildade, porque é isso que nós estamos agora desenvolvendo. E nós, para desenvolvermos tudo isso, aprendermos a ser bons por natureza, nós precisamos, então, estarmos de uma certa forma equilibrados, cientes dos comandos que a gente está mandando para nós mesmos e saber que é diante dessas oportunidades que nos vão ser colocadas é que nós vamos aprender a desenvolver tudo isso. E que Deus e que Jesus, sobretudo que a espiritualidade amiga, esteja conosco. Porque nós ainda somos muito imperfeitos. Diante de tudo que nós já desenvolvemos demais, né?
Nós pensamos, raciocinamos, usamos o livre-arbítrio, o corpo está funcionando, o automatismo está completo, está funcionando a todo vapor. Mas o que ainda nos falta, que nós possamos encontrar os caminhos e os meios para então desenvolvê-los. Alguma dúvida, gente?